Shalom, colegas de estudo, aqui é o Ben Zion. Bem-vindos a mais um estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 16 e nessa oportunidade nós vamos falar a respeito especificamente do poema chamado Ha'azinu e o seu entendimento dentro desse nosso contexto, que é o contexto do uso que o Rambam faz dos versos que foram escolhidos, e como nós já vimos, nada, literalmente, nessa obra é escolhido à toa. O que nós estamos procurando fazer a cada aula são as devidas conexões, ou, melhor dizendo, sugerindo as conexões, de acordo com o que os especialistas têm nos apontado até então, para que com isso possamos construir o nosso entendimento, né? A respeito da obra como um todo. E como eu espero que vocês estejam vendo, né, o Sefer Moreh Nevuchim, ele precisa ser mais do que lido. Né? A obra, você vê, alguns capítulos são curtinhos, né, e a pessoa pode confundir esta obra como uma obra religiosa qualquer, no sentido de interpretar o Rambam como alguém que dispara afirmações. Afirma, diz que... Quando, na verdade, ele está provendo um entendimento bastante cuidadoso de tudo que ele está falando. O problema é que, de fato, a tradução não ajuda muito, principalmente esta em língua portuguesa. Né? Mesmo com ela é possível, digamos assim, ir um pouco além do básico. Mas ela, ao invés de tornar isso melhor, mais fácil, ela não faz isso. Então são traduções como a do Paines, do Schwartz, que nos permitem ver além. Além, é claro, de uma própria maturidade com obras do Rambam, evidente. Né? Mesmo eu, quando li pela primeira vez o guia, eu não entendi muita coisa, né? Então, eu precisei ler de novo, e mesmo assim, só depois que eu tive contato com Schwartz, com Paines, é que realmente aí as coisas ficaram mais claras. Né? Então, há de se considerar esse lado. Bom, quando nós falamos Ha'azinu, nós estamos falando de Devarim. Isso tem que ficar claro. Né? Devarim 32, dos versos 1 até o verso 43, aquilo ali é a Parashat Ha'azinu. E ela é um combinado de relatos de teor histórico, né? Ou seja, de eventos que aconteceram na vida das pessoas para quem o poema é escrito, e também uma série de advertências, né? Que na literatura eles chamam de discurso hortatório, né? Que é aquela bronca que você dá no seu público, e evidentemente tem toda uma rima, tem toda uma musicalidade. É um dos mais belos poemas das escrituras, sem sombra de dúvida. Né? Quando o Rambam cita versos da escritura, ele quer dizer que o capítulo inteiro é importante para ele. Ou seja, ele não está isolando o verso citado do seu contexto, muito pelo contrário. Né? Por que ele não faz isso? Porque ele estudou o Talmud. E o Talmud ensina a você observar a coisa de uma maneira mais ampla e não de uma maneira muito curta. Né? Só que quando você escreve um livro e cita alguma coisa de algum outro livro, você precisa ser mais... Você só precisa colocar a quantidade de palavras necessárias para que se saiba do que você está falando. E nem uma palavra a mais. Porque esses livros vieram de uma era onde escrever livros era muito difícil. Né? Sobre o Urashi, por exemplo, né, eles dizem que na época dele cada letra valia uma moeda de ouro, no sentido de dizer que ou isso era literalmente na França medieval, ou isso era extremamente difícil de conseguir. É evidente que eu favoreço a metáfora, já que o Urashi não era de uma família rica, né? Não se sabe muito sobre ele, na verdade, né? Mas se sabe que ele não era nenhum tipo de aristocrata francês, né? Especialmente no período da Idade Média. Né? Mas seja como for, nós precisamos entender isso para estudar quaisquer tipos de obras judaicas.
né? Principalmente as antigas. E estamos falando do século XII, então também estamos falando de uma obra assim tão posterior a tudo, né? Porque esses caras já são os Rishonim, né? Os que vêm depois justamente quando termina o período talmúdico. Bom, no poema, o que nós temos? Nós temos Moshe fazendo um contraste entre, ele mesmo menciona, né, a geração da inundação, e que foi uma criação do Hashem, e a outra criação do Hashem, que é o Am Israel. Entendeu? A primeira criação e a segunda criação, por assim dizer. Porque é nesse contexto que você deve perceber. Criação do homem é despertar do homem. Isso é criar um homem. Né? Não é o mito. Né? Não é o boneco de barro. Mas despertá-lo. Então, a pessoa é criada mais de uma vez, é criada na história. E pode-se dizer que durante a fase adulta de uma pessoa, ele pode vir a ser criado. E ele pode não estar criado. Ou seja, não existir perante o Hashem. Então, o Moshe está contrastando a geração do dilúvio com o Am Israel. E aí, no verso 17, ele fala que como um pai, ele os criou. Então, quer dizer, o sentido ali é cuidou, não é criou no sentido de plim, criei, né? Mas eles se tornaram rebeldes, né? E eles ofertaram ao Shedim. Lembrem do que nós falamos sobre o estudo do Shedim, quando nós estudamos o capítulo 7. Se for necessário, reveja o 7. Né? Os Shedim são ali explicados como a progenie, que não é a progenie intelectual do Adão. Né? Os seres humanos que não são progenie intelectual. Então eles ofertaram ao Elohim que não eram eternos como o Hashem. Quem são os Elohim que não são eternos como o Hashem? Qualquer um que o ser humano crie. Porque toda ideia que um ser humano cria morre com ele. Então esses são o Elohim que não é eterno como o Hashem. Simplesmente porque ele é uma criação humana. Né? E que, portanto, não tinha feito nenhum bem para eles. Enfim. E aí, o poema usa frequentemente o termo que nós estamos lidando, que é a expressão tsur, rocha. E usa em dois sentidos. Usa como sinônimo do Elohim e usa também como uma antítese irônica em relação aos ídolos. Então, por isso que fala lá, diferente da rocha dos idólatras, né? Hashem é a rocha perfeita, Tsur. Né? Sua obra é perfeita. Então, a Tsur Tamim Pa'alo é a expressão que aparece no capítulo 32, verso 4. E isso é citado 9 vezes no guia. Então, para o Ramban, isso implica que o Elohim criou o mundo, mas que o mundo não estava sujeito, não estava prestes a ser destruído. Já falamos isso no grupo, acho que até recentemente postaram algo sobre isso, né? De que nós não temos a visão mesmo de que o Elohim está prestes a destruir o mundo, então as pessoas precisam ser salvas da próxima destruição. Não. E nós, portanto, diferimos tanto da visão popular, né? Visão popular da teologia muçulmana, que vê o mundo como uma coisa não eterna, mas sujeita à destruição. Então, concordo de um lado, mas não do outro. E também isso mostra que o Ramban não era um dualista maniqueísta. Eu acho que isso mostra com bastante clareza, ou seja, ele não dividia o sistema de visão de mundo e de valores entre o bem e o mal. Né? O bem e o mal, portanto, pessoas do bem e pessoas do mal. Portanto, ideias do bem e ideias do mal. Portanto, religião do bem e religião do mal. Né? Toda essa visão maniqueísta dualista. Né? Ou é do bem ou é do mal. Não, o Ramban não tinha esse tipo de visão, porque isso não é derivado da nossa tradição, e ele procurava manter a visão tradicional estritamente fechada no conceito da tradição judaica clássica. Né? Então, isso não é uma visão judaica, a visão do Deus e do diabo. Não é.
Só existe o Hashem e mais nada. E aquilo que você percebe como o bem, Kol HaKavod, é o Hashem, e o que você percebe como o mal, equívoco seu, é o Hashem também. Né? Não há nada além dele. Então, destaca-se de tudo que ele fala uma expressão que ele usa mais adiante. Eu separei para que pensemos sobre isso, que está lá no livro 3, no capítulo 25. No meio do texto ele diz assim, eu vou usar a popular, né? Mas eu estou também com a do Pines aqui. Então fala assim, saiba que a maioria das falsas opiniões que conduzem à perplexidade sobre a questão da finalidade do universo ou de cada uma de suas partes não tem outra origem senão no erro das pessoas a respeito de si mesmas ao pensarem que a realidade inteira existe para elas. E também devido, essa é uma ignorância, então ele cita a outra, né? E também devido à ignorância da natureza da matéria neste mundo inferior. Ele não quer dizer inferior no sentido qualitativo, de maneira nenhuma. Ele é um aristotélico, então ele quer dizer inferior no sentido de baixo mesmo, né? Do objetivo deste mundo inferior e do objetivo primeiro do Criador, que era trazer a existência. O cara poderia ter posto uma vírgula ali, porque esse é o ponto no texto, né? Que era trazer a existência. Tudo aquilo cuja existência é possível. Porque a existência é indubitavelmente boa. E essa é a bondade que a gente fala que o Hashem faz. Trazer algo à existência. Participar da existência é o bem maior. Né? Por causa deste erro, ou seja, de não entender que ele não é relevante do ponto de vista cósmico, né? Você não é o rei do mundo, né? E, portanto, o mundo não foi feito para você, especificamente, e não entender como que o mundo é de fato, ou seja, não aceitar a realidade como ela é realmente, ao invés disso fantasiar sobre seu propósito. Perceba aí que isso não é só um equívoco, isso é de uma arrogância intergaláctica, né? Porque você está presumindo saber a mente do Hashem. E pior, usando um medidor do pior possível, que é o do ser humano, que não entende nem a mente dos bichos que estão aqui. E aí quer entender o Hashem. Quer dizer, isso é um delírio completo. Então, quando as pessoas acham que estão louvando o Hashem, dizendo que ele fez tal coisa ou faz tal coisa por tal e tal motivo, elas estão, se tivessem o mínimo de noção do que fazem, porque são inconscientes, então não tem, né? Mas se tivessem, saberiam que isso é uma blasfêmia, isso é uma loucura falar isso. Né? Falar que o Hashem nos deu a mão para pegar as coisas. Não. Você não sabe, entende? Você está falando bobagem. Não é? Isso era uma pata, que foi depois adaptado para outro uso. Então não tem nada a ver com isso. Certo? Não dá para traçarmos um perfeito sistema de causa e efeito nos corpos dos animais, nem nas plantas, nem nada disso, porque o volume de informações e o volume de interações e o volume de afetações é tão absurdamente grande que nós não temos como dizer que isso foi feito para isso e isso foi feito para aquilo. Isso é arrogância nossa. Nós não podemos assumir esse papel. Né? Como se soubéssemos. E aí você imagina a imensa loucura, ainda maior do que esta, que é o cara dizer o que o Hashem gosta ou deixa de gostar. Como se ele soubesse, agora não mais o que o propósito, mas até o que ele está pensando agora. É de um delírio fora de série. Né? E é claro que não. Né? Então, você precisa alcançar esse grau de maturidade. Porque do erro é que surgiram diversas argumentações. E as pessoas têm uma confusão enorme com argumentos e evidências. Perceba, né? Existem argumentos bons
e que são melhores quanto menos você souber do que está sendo falado. Existem argumentos excelentes e as pessoas confundem uma pessoa falar de maneira convincente com uma pessoa que de fato está demonstrando alguma coisa. É possível você falar de maneira convincente sobre as coisas mais absurdas possíveis e ainda assim estar errado, mesmo que todos os seus argumentos sejam bons. Schopenhauer lidou com isso num livro que ele escreveu a respeito disso, né? Como vencer uma pessoa em debates, em discussões. Por que ele brinca com isso? Para mostrar que argumentos podem ser usados para qualquer tipo de finalidade. Não é este o ponto em questão para definir verdade ou não verdade. O ponto em questão, o barômetro da verdade, é a realidade. É o que de fato se verifica. Isto é que importa. Não o argumento. Ainda que seja um bom argumento, se eles não tiverem o embasamento do real, ele não procede. Não importa quem falou. E esse não saber diferenciar narrativa de fato é o que faz com que as pessoas, um protegendo uma narrativa que não é corroborada por fatos e outro uma que é corroborada por fatos, eles nunca vão se entender. Porque dentro da perspectiva, cada narrativa é boa. Mesmo a errada é boa, porque ela foi construída sem considerar aquilo. Então ela é boa naquilo. Só que o que deve ser o fator que determina o real não é a qualidade da narrativa, mas a evidência. Né? Então, quando nós lidamos com esse tipo de saber, nós temos que saber levar isso em conta. Porque se não levarmos isso em conta, nós não temos nenhum tipo de barômetro para determinar qual é o nosso parâmetro. Ou seja, o cara está falando da divindade. Então, se ele não define isso, se isso não quer dizer nada, só quer dizer o que eu acredito, então cada um acredita de um jeito e aí pronto, a gente não está perdendo tempo, não estamos falando coisa com coisa. Agora, se eu determino previamente que o que eu quero dizer com divindade é a realidade, agora eu tenho um barômetro. Porque tudo que for dito em nome da divindade tem que se conformar com isso. E é assim que eu verifico se o que está sendo dito procede ou não procede. Porque o meu barômetro já foi determinado previamente. E se isso não é feito, na maioria dos casos, qual a surpresa de que as pessoas não entendam do que estão falando? Né? Então, é isso que o Urambano está dizendo. A pessoa, por que ela fantasia que o mundo é feito por causa dela? Porque ela não tem a menor noção do que ela é. Por que ela fantasia sobre como que a natureza funciona? Por que ela acredita quando um cara diz que o fantasma andou na floresta junto com ela? Porque ele não sabe como a realidade funciona. Se ele soubesse, né, ele não ia acreditar nisso. Ele falou, não, o fantasma fez aparecer um cesto perante mim. Se ele sabe como funciona a realidade, como que são formados átomos e moléculas, ele ia dizer, não, isso não pode ser verdade, amigo. Ué, mas por que não? Ora, pelo simples fato de que se aparecesse um cesto, né, de um tamanho médio, num determinado lugar, isso quer dizer que átomos e moléculas se formaram naquele lugar. Você sabe a energia necessária para fazer isso? É tipo uma bomba atômica. Teria explodido todo lugar que está em volta. Isso é totalmente impossível. Você sabe o que é necessário para formar um átomo? Um, sequer? E você imagina a quantidade de energia necessária para formar um cesto inteiro? E a pessoa certamente que ouvisse isso não ia nem saber do que ele está falando, porque é justamente por não saber sequer como a realidade vem à tona, por isso que ele acreditou na bobagem que foi falada. Então, o problema é isso. Essas duas pessoas não se entenderão porque eles não têm o mesmo nível. Um tem mais informação e o outro menos. Um está consciente do que está dizendo e o outro não. Também não adianta o consciente achar ruim de ele não ter entendido. Ele não é capaz de entender. Ele não tem culpa, portanto. O que ele precisaria era, se for interessado em saber, ser provido com o conhecimento que lhe falta.
Aí sim ele seria capaz de entender o que o outro está tentando demonstrar. Caso contrário, a discussão tem que encerrar, porque não adianta. Então, da mesma maneira, o Rambana aqui. Então ele diz, por causa deste erro e da ignorância nesses dois assuntos, é que procedem as dúvidas e a perplexidade ao ponto extremo, ou seja, ao absurdo, né, de imaginar que dentre as ações divinas podem haver atos frívolos, à toa e em vão. E o que seria um ato frívolo, à toa ou em vão? Por exemplo, um ato como de um rei orgulhoso, entendeu? Que foi ofendido e não gostou, então aquele ato e resposta à sua ofensa não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com nada. É uma coisa pessoal dele, ele não gosta daquilo. E a pessoa acha que o Hashem é assim também. Né? Ela é assim, certamente, mas ela atribui isso ao Hashem. Então, ele fala, né? Saiba que aqueles que aceitaram esse absurdo, ou seja, eles nem sabem disso, né? O Rambam que está apontando. A ponto de imaginar que as ações de Deus se assemelham a atos à toa ou carentes de qualquer finalidade, ele está usando finalidade no sentido aristotélico. Qual é o sentido aristotélico de finalidade? De que toda coisa serve para alguma coisa. Ele não sabe, não sei o que, suponho isso. Mas o Aristóteles não era absoluto nas suas declarações. Ele não dizia, né, que isso é para aquele, ele dizia, isso parece servir para isso. Então, até que eu saiba mais, isso aqui tem esse propósito. Né? Por exemplo, para que a gente tem unha? Fica uma coisa, não é? Se fosse um aristotélico, ele ia dizer, bom, a gente usa isso para quê? A gente se coça com isso. Então, uma sugestão seria que serve para se coçar. Não, mas a gente também pega coisas muito pequenas com isso. Poderia ser um propósito aí, uma finalidade disso. Né? 2 finalidades, talvez. Né? Mas não é uma coisa absoluta, mas essa era a visão aristotélica. Né? A coisa serve para alguma coisa, não está à toa aí. Certo? Por quê? Porque tudo para surgir demanda energia. E na natureza, a energia é economizada, ela não é gasta. Agora, o que a gente sabe com a visão biológica de hoje? De que determinadas coisas podem existir hoje porque tiveram uma função, que podem não ter mais hoje, mas tiveram. Por isso nós temos alguns órgãos, parece que o apêndice é um desses casos. Né? Ele era um órgão, no nosso estado evolutivo, um órgão importantíssimo, mas que, conforme a espécie foi mutando, ele perdeu a função, ele não é tão importante. Ele ganhou novas funções, não que ele não seja, mas ele não é como antes, era um vital, se tirar, morre, agora não, agora ele está ali. Ele é um auxiliar, digamos assim. Ganhou novas funções. Por quê? Porque foi usado para outra coisa. Então, isso é o conceito de finalidade no ponto de vista aristotélico. Então, não é um afirmar saber nada, é simplesmente olhar e reconhecer que as coisas no mundo material não estão aí à toa, mesmo que eu não saiba qual é exatamente seu papel. Né? E aí ele conclui, quiseram somente evitar subordiná-los a uma sabedoria, ou seja, quiseram evitar admitir o Hashem, né? Temendo que fossem induzidos a professar a eternidade no universo. E por isso fecharam a porta sobre esta opinião. Então, quando o Ramban fala isso, né, quando ele fala, note isso, perceba isso, né, ou quando ele fala mais explicitamente, leve em consideração todos os capítulos anteriores e conecte com esse tema. Né, ele não quer só que nós tenhamos em mente as disputas filosóficas que são apresentadas no guia. Ele quer que nós façamos uma relação entre o nosso capítulo, que é a definição rocha, com o que está sendo falado. Ou seja, profecia é o argumento, digamos assim,
central que diferencia o Ramban do pensador aristotélico. A nossa cultura é uma cultura baseada na experiência da consciência. E isto aí é que é chamado de profecia. E, portanto, aí nós nos diferenciamos de Aristóteles, que é uma cultura baseada na mente, com maior ênfase na mente e nas construções mentais do que na consciência. E a nossa é mais baseada na consciência do que nas construções mentais. E veja, os dois grupos flertam, porque tem um pouco de um no outro, mas eles são essencialmente distintos, por isso. E o Ramban quer deixar isso claro. Por isso o Ramban dedica tempo explicando o nosso conceito de profecia. Porque o nosso conceito de profecia foi e é deturpado popularmente como a crença na mágica. Então o Ramban vem nos trazer à tona que não só a divindade não é mágica, mas é um fato da realidade, né? Como a Neshama não é mágica, porque deriva desta realidade última, e que, portanto, os seus fenômenos também não são mágicos, mas são também parte da realidade. E que a realidade que nos escapa, ainda assim é a realidade. Ou seja, o desconhecido não pode jamais ser considerado mágico, em hipótese alguma. Nada mágico jamais foi criado, só existe o real. Por isso a divindade é sinônimo da realidade, como constantemente procuramos enfatizar. Então, esse anúncio que ele faz de profecia e o seu papel no aperfeiçoamento da criação divina, e agora perceba o que é isso, né? Criação divina somos nós enquanto consciência. Nós somos a criação divina. Né? Ela, portanto, é o balanço, ela é o peso em nosso favor dentro da nossa filosofia contra o argumento aristotélico que, por não ter este elemento de observação, concluiu então que as coisas materiais são eternas por elas mesmas. Ou seja, Aristóteles desconsiderava a composição das coisas. Por quê? Tanto pelo lado de que isso não era confirmado em seu período, quanto porque ele havia escolhido a outra visão por lhe parecer melhor. Ele não considerava, portanto, que os objetos físicos são compostos e que, portanto, eles são decompostos por este motivo, por terem sido compostos. E que não há nada material que não seja composto. Portanto, se toda coisa foi composta, não tendo sido decomposta eternamente, já que a coisa quando é composta ela não é recomposta, né? Outro ser tem que surgir diferente do que foi decomposto. Então aquilo que deu origem não pode ser ele mesmo ou isto mesmo composto. Isso é totalmente ilógico, né? Isso é totalmente contraintuitivo. E as evidências que vimos, né, de um universo surgindo simples, formando partículas elementares em suas específicas eras, até formar o universo que conhecemos, e também formas de vida simples, surgindo de maneira simples, se tornando complexas, evidenciam esse conceito de que as coisas começam de um ponto de não composição e são compostas, para que então possam aumentar em complexidade na composição. Portanto, a origem, o ponto de origem disso não pode ser isto composto de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não há nenhuma possibilidade disso. Não há nenhum motivo para se pensar de outro modo. A menos que haja, a menos que descubram algo. Mas até agora, nada. Até agora todas as evidências se amontoam para favorecer a visão de que o universo composto veio do período de não composição. Portanto, a origem está na não composição. Então, o profeta, dentro dessa visão maimonidiana, é o que está sobre a rocha, está de pé na rocha, como vimos na narrativa, e, portanto,
ele não só está de pé na rocha, ele não só se baseia na rocha, mas ele é resultado, ele é tirado dessa rocha, da mina, né? Como vimos, a mina da qual vocês foram tirados. Ele mesmo é produto da rocha sobre a qual ele está. Isso é muito importante de entender, né? Então, ao se fazer um canal, portanto, da comunicação divina nesse sentido, nesse aspecto, né, de tornar pessoas conscientes da divindade, deste modo permitir que estas pessoas sejam criadas pela divindade, que é isso que acontece, né, ele se torna, portanto, o criador de seu povo. E aí o exemplo, Moshe. O que é Moshe? O criador de Israel nesse sentido. Por isso o Hashem diz para ele, você vai ser o Elohim. E o Aharon, teu irmão, vai ser o seu Navi. Porque ele seria o Elohim, não só por causa da demonstração de força, mas, principalmente, por causa que ele criaria um povo. Ele seria um criador, e esse é o sentido de ser criador. Veja como isso é totalmente diferente do popular, né? Então, ele é o criador do seu povo, para além de qualquer tipo de argumento, porque ele conhece a nevoá, ou seja, ele conhece esta plena manifestação da consciência, portanto ele reconhece o Hashem na realidade. E este reconhecimento pleno foi de maneira suprema em Moshe e de maneira menor nos que vieram depois dele. E nos que estavam antes também, né? Então, o profeta é o cara que explora essa mina para que mais pedras dessa mina surjam. Então você pega o verso 13 do Razi. Ele os fez montar nos altos da terra. Eles comeram o produto dos campos. Ele os fez tomar mel das rochas, metáfora para a Torá. Azeite de oliva dos rochedos, outra metáfora para a Torá, né? Então, o que acontece quando esses filhos referidos, criados, não são progênie intelectual? Então o texto 15, verso 15 diz, Yeshuru engordou e deu coices. Ou seja, começou a se comportar como um jumento, como um animal, como um equino. Notem, né? O primeiro sinal de rebelião é um ato de violência. Por quê? Porque o desejo pela violência é totalmente anticonsciência. Ele é totalmente fruto do ego, né? O ego vive em constante conflito com o outro. Não há relação sem conflito ou disputa. Enquanto que na consciência não há nenhum tipo de disputa. Não há o que vencer. Porque também não há nada a perder. Então o ego, quando lê o Shlomo dizendo Haval Havalim Akol Havel, né? Vaidades ou vanidades, todas as coisas são vãs, o ego se incomoda profundamente com isso. Como assim? Não, não. Mas a consciência se apraz disso. Claro, todas as coisas são vãs mesmo. As coisas não significam nada. O ego só finge gostar de uma expressão como essa quando ele quer se fazer de ressentido. Né? Naquele sentido de dizer as coisas não valem mais mesmo, também não me importa. Mas ele só está sendo ressentido, não é genuína essa admissão. Né? Porque o ego é campeão também em encenar. Né? A nossa capacidade de viver personagens que nós mesmos criamos vem daí. Né? Então no verso 16 eles ofertaram, eles se rebelaram, ofertaram a Shedim, que seus pais não conheceram ou sequer temiam. Eles cometeram abominações. Então perceba que quando a Torá usa a expressão toeva, abominação, a Torá está falando de idolatria. Então muita gente usa erroneamente essa expressão, toeva, para querer dizer um mero desvio
sexual qualquer. Mas não. Toeva é um termo especificamente usado para idolatria. É que a idolatria cananeia envolvia sexo ritual. E daí a confusão. Mas todas as observâncias sexuais da Torá, elas não têm finalidade social, ou seja, não faça essas coisas que essa cultura faz, não tinha nenhuma cultura que fazia aquilo, mas tinha fazia aquilo culturalmente, quer dizer, mas o cara fazia como religião. E nesse contexto de visão de mundo, é diferente o comportamento de um povo e a religião de um povo. No sentido de dizer que a Torá não responsabiliza o povo pelo mau comportamento, mas a religião deles. Ou seja, a idolatria. E, portanto, não é o povo que é culpado, mas a idolatria que eles cultivam é que é culpada. Tirando a idolatria, as pessoas voltam ao normal. Não é? Então, quando a Torá tem todas aquelas observâncias sexuais, e ela fica toda hora repetindo, eu sou Hashem, isso quer dizer que é uma rivalidade contra as divindades locais, as divindades idólatras, que promoviam aquele tipo de comportamento, tornando a idolatria tão atraente. Porque, de fato, né, é como dar comida de graça numa grande cidade. Né? Então, por isso, né, abominações. E aí no verso 19, o Hashem, né, se irou com eles, e o termo de irar-se, de desprezar, são todos os sentimentos que têm a ver com idolatria. Quando a Torá aplica à divindade ira, é porque o contexto é idolátrico. Né? Esse é um código da Escritura. Né? Provocando, né, por causa da provocação de seus filhos, o Hashem se irou por isso, e suas filhas. O Hashem os punirá. Né? E aí o texto diz, o Hashem os punirá com lechumei nefesh, que é muito interessante, né? O veneno das serpentes do pó, por causa da idolatria. Porque a serpente do Éden representa a idolatria que competia com o pensamento do Adam Arishon. Né? O seu vinho é o veneno das serpentes, taninin é o termo usado, e o cruel veneno das vespas, ptanim. Né? Por quê? Os rastejantes, os impuros, tudo isso era cultuado por outras nações. Ao invés disso, em vez da sua matéria ser formada, portanto, da rocha. Quem é a rocha? O Abraham e a Sara. Né? Nós vimos, o Abraham era a rocha e a Sara era a mina da onde a rocha era extraída. Perceba, né? Porque a mulher pare. Né? E aí, eles estavam se injetando, portanto, com o veneno da serpente, da mesma que envenenou a Havá e criou a primeira geração dos Shedim, que são, portanto, os que propagavam idolatria no Mediterrâneo. Né? Então, no verso 28, eles são uma nação que vazia de entendimento, né? Não há compreensão neles. Então perceba, né? O resultado direto da idolatria é o emburrecimento. Mas a idolatria emburrece justamente porque ela fecha a pessoa na mentalidade egóica. E a mentalidade egóica não aprende. Quando uma informação é dada, ela não é lida nunca pela mentalidade egóica de maneira imparcial. Não é? Uma absorção do saber, uma comparação das afirmativas. Ele não é capaz de, por exemplo, estar lendo um determinado texto e notar um equívoco qualquer de grafia ou de afirmação e continuar o texto, né, deixando aquilo de lado, ok, ali tinha um equívoco, vamos continuar. Não, ele trava naquilo. E aí, quando ele vai mencionar o que leu, nada do que foi lido é mencionado, só aquilo. O mesmo acontece quando as pessoas discutem. Né? Você tem anos e anos cultivando uma amizade, por exemplo, um conhecimento sobre alguém. E um ponto não fecha, não há uma... Pronto, é só aquele ponto que importa. Então a mentalidade egóica ela tem essa característica, porque ela não é imparcial, ela não consegue, ela se identifica imediatamente com tudo. Ela não consegue olhar de fora.
Falar, não, esse ponto sim, esse ponto não, esse ponto ok, esse ponto não ok. E nunca se achar absoluta, né? Sempre disposto a mudar conforme novas informações vão chegando. Então, por isso, não há entendimento. Né? É importante entender isso. Não é que magicamente o idólatra não tem entendimento. Não. É que a mentalidade egóica que ele cultiva impede realmente o aprendizado. Portanto, se ele mesmo não der ouvidos à mentalidade egóica, obviamente, ele mesmo vai aprendendo. E aí ele pode sair da idolatria por conta própria. Se ele não der ouvidos à mentalidade egóica, o que geralmente não acontece, mas raramente acontece. Né? Então, por isso o nosso texto de que, olha, tem um lugar perante mim aqui na rocha. Então, nós falamos do Bacan, né, aquele analista das obras do Ramban, que fez, nesse caso, nesse capítulo, uma teoria com a relação dos termos e dos significados e do reverberar de conceitos de Makom com Sur. Porque nós temos a passagem de Shemot 33, 21, né? O Hashem disse, eis um lugar, uma Makom, perante mim, você vai ficar de pé sobre a Tsur, né? Venitztavta al-Hatsur. O Ramban escreve, você ficará de pé sobre a rocha. Ou seja, seja firme, rigoroso, na convicção de que o Elohim é a fonte de tudo. Porque isto te guiará. Kiu ameivo. O Paines traduz assim, this is the entryway. This is the entryway. Ou seja, é por aqui que entra, não tem outra maneira. Qual é a forma de entrar no palácio ou de conhecer o que está sendo ignorado? É você entender com clareza que o Hashem é a fonte de toda coisa. Veja, não é acreditar nisso. Não é acreditar na ideia de que o Hashem é a fonte de todas as coisas. Ou acreditar na ideia de que Deus criou todas as coisas. Não é nada disso. É uma percepção da divindade na realidade. Só é possível via consciência. Não é possível via pensamento. Então, isso é o conhecimento do divino que o Ramban fala. Então, é um conhecimento, é um saber. Portanto, eu uso o termo mais didático, é um constatar. Não é de maneira nenhuma um acreditar. Enquanto for um acreditar, não é um saber. E, portanto, não há contato nenhum. Enquanto se acredita, nada se sabe. Quando a crença cessa, o conhecimento começa. Então isto é, antes de mais nada, uma experiência da divindade na realidade. E essa experiência é íntima, essa experiência é uma constatação da própria consciência. Só é alcançada por aquele ou aquela que aprende a observar a realidade tal qual ela é. É aceitar e admitir a realidade tal qual ela é. E todos os rótulos e interpretações tornarem-se periféricos à sua constatação do real. E não forem confundidos com este. E, portanto, para que isso seja possível, é preciso uma constatação da realidade em si mesmo, ou seja, a partir da sua própria Neshama, a partir daquilo que você é, de fato. Porque quando você percebe isso, quando você se torna o observador, ao invés de continuar sendo o observado, é que você entende o que o Ramban está falando. E de nenhuma outra maneira. Então não adianta nem comprar mais livro, porque não adianta. Isso não é uma questão de livro. Isso é uma questão de maturidade. Então não tem mais ou menos nisso daqui. Ou uma pessoa constata isso ou não constata isso. Então, por isso que nós vimos no guia, no 8, eis um Makom
comigo. Por isso que o Makon é com ele. Esse é o motivo. Né? É a mesma ideia. Shemot 33, 21. Né? Então, isso nos deixa muito claro uma resposta de muitos equivocados a respeito da ideia maimonidiana de divindade. Algumas pessoas erroneamente pensam que a ideia maimonidiana de divindade coloca a divindade como inacessível. Porque se ele não é um corpo físico, ele não é composto, né? Ele não é algo, mas ele é o nada. Ele não é o objeto, mas ele é o espaço entre os objetos. Como diz, né? O Midrash. Eu não sou... Não, o mundo não é o seu lugar. Ele é que é o lugar do mundo. Então, ele é o não composto. Então, portanto, o não ser... Né? Então, aí a pessoa... E é claro que é a mentalidade egóica. Não, mas então isso quer dizer que Deus é inacessível. Então, essa conclusão é importante para deixar claro isso. Que essa conclusão é completamente equivocada. Né? Por quê? O lugar comigo é justamente o ponto que o Ramban quer deixar claro. Como é que acontece o ponto de contato? Porque estes que negam é porque eles imaginam que o único ponto de contato com a divindade é a imaginação. Em outras palavras, o pensamento. Que eles enfeitam com a palavra fé. O que é fé? Fé é um conjunto de ideias que você tem sobre alguma coisa. Portanto, pensamentos. Pensamentos, obviamente, não podem te ligar àquilo que precede todo pensamento. Mas isso é lógico. Pensamento é um fenômeno no planeta muito posterior à origem da própria vida. Não veio junto. Né? Células não pensam até hoje. Certo? Então, pensamento é uma coisa posterior, consciência mais posterior ainda. Então, como se conectar com a origem de toda coisa envolveria pensamento? Claro que não. Se o pensamento surge para criar a narrativa, e a narrativa surge para organizar a matéria. A narrativa é uma maneira opcional de organização das coisas, das relações. A narrativa não é em si mesma má, mas ela também não é boa. Ela é neutra. Ela serve a quaisquer propósitos você queira que ela sirva. Ela pode ser usada para unir a humanidade ou pode ser usada para que a gente se mate uns aos outros até não sobrar ninguém. Então a narrativa tem que ser avaliada sempre com frieza, porque ela não tem valor nela mesma. Ela é só um conjunto de ideias. Mais nada. Não tem nenhum valor próprio. Porque o valor se dá quando ela é aplicada. E aí a maneira de aplicar é que importa. Não importa o rótulo que tenha. Então a gente julga uma narrativa ruim pelo resultado ruim que ela dá. Não porque ela em si mesma seja nada. Porque enquanto ela não for aplicada, ela não é nada. Porque ideias não são nada. São só elucubrações da mente de alguém. Então é importante entender isso. As narrativas têm uma importância social, mas elas não são definidoras da realidade. Então o que define a realidade? Aquilo que precede a narrativa. E o que precede a narrativa? Aquilo que nós somos, de fato. Então a divindade nos trouxe esta revelação para que soubéssemos quem realmente somos. E para que pudéssemos, a partir disso, ter uma relação, um contato com a realidade tal qual ela é de fato. E isto se chama profecia nos nossos livros. É a isso que se refere. Então percebam, a divindade é acessível a qualquer ser humano. E ao mesmo tempo, é preciso que a pessoa se torne progênie intelectual do Adam. Ou seja, se torne plenamente consciente de si mesma e da realidade tal qual ela é. Que ela também seja capaz de dissociar, se desvencilhar da ideia de divindade, para constatar a realidade como ela é de fato.
Porque a divindade não está na ideia, naquilo que você pensa, acredita, acha, mas nos fatos. Então só quando a pessoa sai da narrativa, da própria narrativa, é que ela chega a ter contato com isso. Então ela precisa silenciar-se. Ela precisa parar momentos no seu dia, criar mesmo esse ritual, né, de parar e observar. Ou criar o hábito de viver intensamente o momento presente, esforçar-se nisso, porque é interessante que, apesar de, para você aprender isso, você tem um esforço, não é necessário nenhum esforço para ser isso, porque isso é naturalmente você. Isso é um paradoxo, né? Você precisa de um esforço para entender que não é necessário nenhum esforço, porque isso é natural de você. Mas, como você é condicionado, você tem injunções, você cultua pensamentos que impedem isso, estes pensamentos é que devem ser desconsiderados e isso requer um mínimo esforço da sua parte, né, na sua busca por compreender a divindade na realidade. Mas não é algo como julgam erroneamente a visão maimonidiana de pensar Deus como inacessível. Muito pelo contrário. É absolutamente acessível. E sim a qualquer um mesmo. Porque uma pessoa pode atingir esse grau de compreensão da realidade sem ter lido um único livro. Só por uma experiência ruim que ela passou, por exemplo. Ou ela pode se lembrar da sua infância, onde todos nós temos esse acesso à divindade pleno. Por isso que criança é tão feliz. Ela não é feliz porque ela é burra, ela não é feliz porque ela não sabe dos problemas do mundo. Nós é que somos loucos porque achamos que o mundo tem problemas. O mundo não tem problemas, o mundo tem a nós. Se o mundo tem algum problema, são os insanos no mundo, não o mundo. E não os problemas. A insanidade é o problema. E crianças não são contaminadas com isso. Claro que, conforme a geração da tecnologia surge, a criança se torna egóica cada vez mais cedo, infelizmente. Né? Mas as crianças ainda detêm esta visão clara da realidade. E muita gente aprende com isso. Muita gente aprende com isso dos animais. Passa a conviver com um determinado animal, e o animal, como ele não tem uma mente, né, ele observa a realidade de maneira plena. Então ele está sempre satisfeito. Mesmo que a condição dele seja ruim, ele está sempre satisfeito. Ele está sempre pleno. Então isso também é uma maneira da pessoa descobrir isso. E através do estudo, porque essa é a nossa herança. Nos chegou dessa maneira. Né? Então, um outro trecho que é digno de nota é o 8, né? Que nós falamos de Makom, e falamos ali da progênie intelectual, e falamos do conceito de Kavod do Hashem. Lembram? Né? A honra do Hashem, que é popularmente traduzido como glória, né? E que na nossa língua isso não soa muito adequado. Mas o Ramban conecta, né, aquele capítulo com o nosso, mencionando a questão de que isso é uma chave. Né? Essas palavras são a chave para esse tratado e outros. Né? Hineni omer dvarim elu mafteach. Mafteach quer dizer chave em hebraico. Né? Mafteach. Lemamar zei vizulato. Ele falou, nós havíamos dito, né, que quando nós tratamos palavras homônimas nessa obra, nós não temos a extensão de exaurir os sentidos de uma palavra. Ou seja, isso aqui não é um tratado filológico. Embora essa ciência seja espetacular, interessantíssima. Nós não mencionaremos outros significados além daqueles que servem aos nossos propósitos. Então, por isso é importante prestar atenção no que ele escolheu. E aí eu falei do David Bacon, né, que elaborou uma teoria. E eu separei a teoria dele para que pensemos sobre ela. Então ele fala assim, a teoria de David Bacon, de que o léxico, qual que é a teoria dele? Né? Lembrando, o léxico provê ferramentas para entendimento
do subconsciente e das articulações dele na compreensão daquilo que significa a revelação profética inefável. Ele mantém que o Ramban rejeita a noção comum de significado contextual. Qual é a noção de significado contextual? De que o Ramban pega um texto da Bíblia e aí ele sente uma inspiração e, baseado na história, ele inventa uma interpretação baseada naquela história. Não. O Ramban não era preso a nenhum tipo de narrativa. Né? O Ramban procurava, com a narrativa, transcender a narrativa. É sempre o que procuramos fazer. Né? Então ele diz, o Ramban, a estratégia léxica do Ramban é uma violação deliberada de contexto. Ele quer dizer de narrativa. Porque o papel do contexto, da Bíblia hebraica principalmente, é ocultar os significados profundos. Quer dizer, qual é o papel da Bíblia hebraica em dizer que a cobra falou com a serpente? É impedir que o não consciente entenda o que está sendo dito. Não é para ele a informação, é para aquele que despertou. Percebeu? Então, por isso que o Ramban deliberadamente viola o contexto. É nesse sentido que ele viola o contexto. Porque aqui, nesse trabalho em especial, ele está revelando coisas. Mas na Bíblia hebraica, o objetivo é ocultar. Então, se você só seguir a narrativa, você não vai sair do lugar, porque você está com fechaduras trancadas e você está comentando sobre a fechadura trancada. Você não está abrindo nenhuma. Então, deve continuar assim, porque se a pessoa não sabe nem o que é isso, então ele deve continuar assim. A perplexidade, a dor de cabeça que o Ramban, né, apresenta, ou seja, toda essa confusão de textos, né, na introdução do guia, é associado com interpretações, visões e sonhos nos sentidos externos. A apreensão do sentido interno provê alívio, o Ramban fala. Perceba o que ele disse, né? A apreensão do sentido interno provê alívio. O que ele está falando? Ele está falando do que a pessoa sentirá quando ela começar a experimentar o despertar. A primeira sensação física que uma pessoa que experimenta o despertar da consciência, da Neshama, portanto, tem é uma profunda e não justificada, ou seja, sem nenhum motivo, paz. Imediata e inabalável. É uma plena e real, não metafórica, não ideológica, uma plena e real satisfação no momento presente onde ela está. É como você viver aquele momento e dizer assim para si mesmo: esse momento é perfeito, ele não precisa mudar. Eu quero que esse momento dure para sempre. Ou melhor ainda, esse momento é o para sempre. Eu tenho um gostinho da eternidade agora. Eternidade é isso. É este momento. E isso não precisa ser dito com palavras, mas constatado desse modo, de modo que você tem uma profunda satisfação de estar ali. Ao contrário da mentalidade egóica, que quer sempre fugir do momento presente para alguma coisa. Por isso, obsessão por entretenimento. Perceba isso. A obsessão por entretenimento, a obsessão por falar, a obsessão por estar, a obsessão por ir, a obsessão por comprar, a obsessão por fazer, é uma fuga desse momento. Então a primeira coisa que aquele que adquiriu a apreensão dos sentidos internos tem é o alívio. É a paz. É o sossego. É como quem acha a resposta. É como quem termina a prova. Como quem conclui o objetivo. Só que aí a pessoa passa a viver assim, se ele entender isso. Viver em estado de plena satisfação. E aí o Bacan prossegue, e eu estou usando o livro dele, Maimonides on Prophecy, página 86, dizendo que Makon, portanto, deve ser interpretado conforme ele estava falando. Ele falou para nós, inclusive usando o pensamento que mais tarde Freud ia mencionar, né? Que o Ramban falou que Hegel, né, era o Hegel, o bloco da lei, todos esses símbolos são símbolos fálicos, né, masculinos,
que é a intervenção. Da mesma forma, o Makon é o feminino. Makon, por isso, ela é a mina da onde a gente foi tirado, entendeu? O buraco da onde você foi tirado. É o órgão feminino, né? É a origem. Perceba aí. Por isso a ideia de criação do homem, a partir desses princípios. Né? É a entrada. Por isso também a Shekhinah é mencionada sempre no feminino. Né? E as pessoas acham, é o lado feminino de Deus, entendeu? Mas não é o feminino no sentido da mulher divina, mas no sentido do que o Ramban chama da ação ou da potência e do resultado da potência, da consequência da potência. Né? Então, o Bacan, citando o Ramban, ele fala assim, você deve examinar livros proféticos e outros trabalhos compostos por homens de conhecimento, notando o sentido de cada palavra que ocorre na obra. E considerar homônimos no sentido que estejam em harmonia com seus devidos contextos. O que eu digo numa passagem particular é chave para a compreensão em todas as outras passagens. Ele está explicando o Ramban aqui. Né? Por exemplo, eu tenho explicado aqui que Makon, na frase, bendito seja a glória do Hashem no seu lugar, Mekomo, deve ser entendido que a palavra Makon tem o mesmo sentido daquilo que foi dito em Shemot 33:26, né? Eis um lugar, um Makon perante mim. Ou seja, um certo grau de contemplação e intuição intelectual, mas não especulação imaginativa. Não, o que eu falei da diferença de constatar com a Neshama e ficar elucubrando ideias. Que aí você objetifica o conhecimento. Você não é mais o observador, você é o objeto. Não? Isso em adição ao sentido literal de lugar. Então, Bacan implica que, por meio do termo rocha, nós temos Avraham. Rocha é o bloco da lei, né? A coluna da lei. E Sara é a mina, né? O buraco na terra de onde se traz a rocha. Perceba aí, né, a relação. E o Maimônides, portanto, como ele não colocou uma entrada léxica para mina, né, ele não faz a referência ao órgão feminino de maneira explícita, como ele faz ao masculino, como nós já vimos que ele faz. Né? Portanto, ele faz isso, evidentemente, ocultando a informação, mas deixando implícito para o aluno que fizer o que ele disse que tinha que fazer, que era conectar os textos. Então, assim como Tsur é Avraham, Makom é Sara. E por isso que o Makon, o Hashem falou, está perante mim. Perceba aí. Então o Ramban imediatamente ele evoca aquelas contemplações que é um princípio akiviano do Talmud, né? O Rabino Akiva, que é frequentemente confundido como um místico, né? Alguém que via coisa que não estava lá, na verdade era uma pessoa profundamente desperta e que, portanto, via a realidade de uma maneira mais maravilhosa e maravilhada do que os seus contemporâneos. E expressava, portanto, a partir disso. Então, ele não era muito feliz quando ele usava isso para a legislação, porque na legislação você precisa da mente para usar a lógica, mas ele era muito feliz quando ele tratava de coisas da espiritualidade, né? Quando ele trazia conceitos da divindade. Ele era muito mais feliz do que os lógicos, portanto demonstrando que numa discussão de ideias e concepções, como determinar rituais e tal, a lógica impera. Mas ela não impera quando se trata da sua relação com o Hashem, ou seja, com a realidade. E o judaísmo tem essas duas características, por isso que o Rabino Akiva e o Rabino Ishmael são os Avot HaOlam, os pais do mundo. Nós precisamos dos dois, né? E aí é a perfeita harmonização da Neshama com a Nefesh, ou seja, da consciência com a mente. Né? E aí, claro, não há um enorme suporte bíblico, digamos assim, ou de citações de livros, para a elaboração do Bacana aqui, do David Bacana. Claro, não há. Mas há
um apontamento da parte dele que eu achei relevante trazer. Né? Por quê? Porque o Ramban não menciona o que ele fala na obra dele de Makon representar a genitália feminina, porque não é mencionado. Só que isso também é compreensível, né? Porque o preconceito contra o corpo feminino sempre foi muito maior quanto mais antigo você vai para o mundo. Né? Porque ou ele era explorado pela idolatria, como era nos casos do mundo antigo, ou ele era subjugado, nunca reconhecido. Né? Senão agora na era pós-moderna. Mas, de qualquer maneira, nós temos que lembrar, Makon implica matéria. Shekhinah e Tzur, forma, no sentido aristotélico, Kavod. Né? Então, pelo menos, o que transparece disso que o Bakan sugeriu, vamos dizer assim, né? É que o Ramban quer que nós vejamos o paralelismo que existe entre Makon, como matéria, e a Shekhinah. A palavra Makon é conectada com aquela que nós falamos de Me'ilo, né? De Malé, que é uma coisa preenchida. E a Kavod também é uma coisa preenchida. Né? A Kavod preenche o lugar. Né? Os textos bíblicos falam. Então Makon é um lugar preenchido, Malé, da forma que é o Tzur, ou seja, que é o Hashem. Ou seja, que o Makon é formado quando você se preenche da Tzur, ou seja, da consciência, que é o Hashem. E aí você tem a cena completa. Né? Malé é definido no capítulo 19, nós vamos chegar lá em breve, né? Que é você atingir o grau de excelência máxima. Isso que é Malé. Né? Você estar pleno. Não é perfeito, como erroneamente muita gente traduz. Né? Mas você estar no máximo que você pode, na sua excelência. Né? E, portanto, isso tem uma ligação com a segunda definição de Makon, que é atingir um grau de perfeição, por isso que fala toda a terra estará cheia da sua glória, quer dizer, toda a terra estará plena, toda a terra terá uma consciência do Hashem, e essa consciência, portanto, ela não é como uma ideia. Uma ideia você pode ter mais ou menos. Você tem uma faculdade, tem 50 alunos, né? Um entendeu 10%, outro 20%, outro 30%, outro 40%, outro 50%, alguns 100%. Né? Mas é certo que nem todo mundo entende. Né? Nós fazemos esse estudo do guia, procuramos explicar. Isso não quer dizer que quem escuta entende. Né? Por mais que eu explique, porque exige maturidade, exige experiência com isso que estou falando. Se isso que estou falando são sons que não têm uma real conexão com a experiência vivida, não há aprendizado real. Há só o entendimento do que eu disse, porque estamos falando na mesma língua. Mas não há aprendizado. O aprendizado ocorre quando de fato você vive isso que está sendo dito. Aí sim. Né? É como você fazer o estudo, como você estudar para dirigir só nas aulas teóricas. Então você entende tudo. Mas isso não quer dizer que você dirige. Né? Você tem que pegar o negócio, fazer e viver aquilo. E mesmo quando você viver, você vai ver quão diferente isso é da teoria, embora a teoria não esteja de maneira nenhuma errada. Ela apontava para isso. Mas a experiência é totalmente diferente. Então, esse caso é a mesma coisa. Você pode entender o que eu disse, mas isso não quer dizer que você, de fato, aprendeu. Para aprender é preciso viver. Então, é uma experiência totalmente diferente. Percebam isso, né? Então, esse sentido é quase que idêntico ao sentido do Yehezkel 3.12, né? Bendita é a glória do Hashem, mimekomo, ele fala, ou seja, do seu lugar, e aí agora você percebe isso, né? Como é que ele sabe que a glória do Hashem é bendita do seu lugar? Porque ele está em sintonia com o Hashem, porque ele tem plena consciência do Hashem, e ele percebe do lugar, porque ele está no lugar. Você só percebe, portanto, quem não tem essa mesma experiência dele só lê a frase, não significa nada o que ele está falando. Entendeu? Acho que é um elogio. Acho que ele está elogiando e o Hashem dá uma risadinha assim e diz, ai que bonitinho ele me elogia. Entendeu? Esse é um infantil, só vai até aí. Ele não entende que essas coisas todas são experienciais. Elas apontam para um fenômeno experiencial. Não para nada da ideia, do mundo das ideias e das crenças e das opiniões.
É preciso, reitero, sair definitivamente para nunca mais voltar do mundo das crenças, ideias e opiniões. É preciso sair disso. E aí você contemplar a realidade para fora disso e entender que os fenômenos mentais são periféricos ao que você é de fato e aprender pela prática, pela vivência, pela experiência, a observar o fenômeno mental. O melhor exercício de todos para isso é passar a observar a sua própria mente, ou seja, observar a sua nefesh, observar o seu yetzer hara, observar o pensamento, o fenômeno ocorre em você e ir aprendendo com ele conforme você observa. Aprender como ele reage, aprender como ele fala, aprender como ele é. E saber que isso não é você, você é o observador. E isso daí é o fenômeno. E não julgar, não comentar nada, não anotar nada, não chamar de nada. Simplesmente aprender. Crescer em aprendizado. Porque quando você constata a realidade como ela é, sem essa camada interferindo na sua visão das coisas, você começa a perceber, né, que muitas das opiniões que você tinha, teve ou tem são construídas a partir das camadas e não do que a coisa é de fato. E aí você começa a ver a diferença de qualitativa, sem ninguém precisar te dizer, você está experimentando. Você começa a ver isso no seu convívio, no seu diálogo com as pessoas, na sua interação com os objetos, com as informações, com tudo que acontece no mundo. Você começa a perceber que dá para viver de uma maneira muito mais qualitativamente melhor. E aí a tranquilidade que o Rambam falou, né? O alívio, o silêncio se instaura. Um silêncio que não depende de sons quaisquer, nem de cessação de sons quaisquer, mas simplesmente um silêncio interno. Uma percepção plena, um aprendizado direto de Neshama, sobre o que você realmente é. E é isto que provê uma contemplação direta do Hashem. E nada mais. Nenhuma ideia, nenhuma crença, nada. Né? Então aí, nesta condição, você entende Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, você entende bendita a glória do Hashem, Mimekomo, né? Bendita a Kavod do Hashem do seu lugar. Então, aí a gente consegue enxergar. Então, aqui também, né, no capítulo 23 ainda do livro, quando ele fala de Yatzá, o Ramban cita Ishayahu 26, 21, né? O texto ali diz, pois Hashem, né, Yotze, o Ishayahu fala, sairá, né, do seu lugar, Mimekomo, para punir os habitantes da terra. Perceba, por que sair do lugar é punir? Porque quando você sai desse lugar, isso que havia, que é a paz, a tranquilidade, isso cessa na mesma hora. E aí começa todo o conflito e toda a deteriorização. Então faz todo sentido o profeta dizer isso. Mas aí o Rambam, quando explica esse trecho, ele diz, a palavra do Hashem até agora estava em secreto. Olha que interessante isso que ele fala, né? É sempre de acordo com essa metáfora que interpretamos o verbo yatzá, sair, né? Em relação a Deus, como em, eis que o Hashem está saindo do seu lugar. Ou seja, sua palavra que estava oculta de nós até agora. Note isso, né? Porque essa tradução não é muito boa. O Pines traduz assim, the word of God, which until now has been in secret. Isso expressa de uma maneira melhor, entendeu? Não que estava oculta de nós, mas que até agora estava em segredo. Perceba a diferença quando você expressa de uma maneira ou de outra, né? Aí ele fala assim, é manifestada como se fosse o nascimento de algo que até agora não existia. Perceba, né? Porque existência não é definida pela matéria na Escritura, mas pela consciência. Existe o que é consciente, não existe o que não é. Note isso, né? E aí, portanto, ela se torna manifesta. Pois tudo que é produzido diante de Deus é atribuído à sua palavra, como pela palavra do Hashem, foram feitos os céus e pelo sopro da sua boca todos os seus exércitos. Terrilim, né? Semelhante aos atos dos reis que, para transmitir suas vontades, usavam o instrumento da palavra. Deus, porém, não carece de instrumento algum para agir. Na verdade, não carece na nossa língua quer dizer não tem falta. E aí fica estranho, né, ele falar não carece de instrumento algum para agir. Pelo contrário, todos os seus atos são
se dão somente por sua vontade, sem qualquer fala. O Pines traduz assim: God, however, requires no instrument. Ele não requer nenhum tipo de instrumento. Fica melhor expressar desse modo, né? Herewith to operate in order to perform anything. The effect is produced solely by his will alone. É mais elegante. Né? He does not employ any kind of speech. Né? Então, por que fala ele não aplica nenhum tipo de fala? Para justamente contrastar com os nossos adversários ideológicos que querem reduzir Deus a uma fala, o logos. Né? Os nossos adversários ideológicos, nossos adversários ideológicos igualam a ideia de divindade à fala da divindade, dizendo que a fala virou uma pessoa e saiu por aí. Né? E não é isso que nós expressamos. Nós tratamos a fala do Hashem como sinônimo da sua volição, da sua inclinação. Ou seja, daquilo que de fato aconteceu. Percebam isso, né? Por isso, no Bereshit, o Elohim disse, seja tal coisa, tal coisa. Não é que ele disse para que aquilo acontecesse, e sim que aquilo aconteceu, e portanto é o que ele disse. Lembra o que a Torá nos explica sobre como detectamos um falso profeta? A palavra que não acontecer, esta o Hashem não disse. Portanto, o que ele diz? O que de fato acontece. Note que, portanto, a sua crença não pode contrastar com o que de fato acontece. O que de fato acontece é a realidade da divindade, não o que você acredita. Então, o que você acredita deve se curvar perante os fatos, voltando àquele assunto de argumentos versus evidências. Não importa quão belos sejam os argumentos, ou quão eu goste deles, o que me importa é quais são os fatos. O que a realidade está me mostrando. Mesmo que a realidade esteja mostrando algo para mim que vai contra aquilo que eu prefiro, eu tenho que me curvar perante os fatos. Percebe? E isso é fundamental para tudo, né? Para a convivência, para tudo. E para finalizar, um texto de Yehudá Even Shmuel, que mostra uma compreensão desse capítulo dessa forma que nós estamos colocando. E ele diz assim, bom, ele escreveu em inglês, então ele fala, a obtenção elevada da profecia, né, the highest attainment of prophecy, é a apreensão da divindade como a rocha dos mundos. Note aí, né? Rocha dos mundos. Então, ele não está só usando o conceito de fundamento, mas esse que estamos falando, né, da consciência dos mundos. A consciência. O que é a divindade? A divindade é a consciência do universo. E nós somos sua imagem e semelhança. Somos consciências individualizadas. Consciências, não fantasmas. Consciências, não espíritos. Consciências. Observadores. Como o Hashem nos chamou. Vocês são minhas testemunhas, ele disse. Nós somos Ed, testemunhas da realidade, observadores. Só somos testemunhas quando de fato testemunhamos. Na maior parte do tempo nós não testemunhamos nada. Nós somos o que é testemunhado. Aí nós não somos testemunhas. Nós somos também atores, ao invés de ser observadores. Né? Então perceba isso. Né? O mais elevado conceito, né, do mais elevado recipiente, fonte de apreensão e fonte de todos os apreendedores. De modo que o Hashem é o criador de toda coisa, apreensão e aquilo que é aprendido. Ou seja, o Hashem, ele não só se manifesta na nossa consciência, mas naquilo que é observado. Por isso que o Ramban diz, o Hashem é o observador e o observado. No sentido de dizer que toda a realidade se resume a só está aí por causa do Hashem. Mas nós só percebemos isso a partir daquilo que de fato somos em relação ao que é observado. Quando nós, portanto, não nos confundimos com isso. Se nós nos confundirmos, nós não conseguimos entender isso. Ele é o Criador. Isso é que é ser Criador, note. Não é ter poderes mágicos de falar, plim, apareça. Enquanto ele não é a sua causa externa imediata, ou seja, a matéria, né, ele é a causa interna última, ou seja, a consciência. Sua relação com eles é como a rocha com a mina. Né? Uma coisa faz a outra, perceba. Né?
Ele é o começo, a rocha de todas as coisas, significando não há nenhum fundamento, nenhuma outra fonte emanatória. Conclusão é que a natureza e todas as criaturas e tudo que existe é o Criador. Ou seja, aquela coisa que o Spinoza dizia, né, que muita gente confundiu quando o Spinoza falou que a divindade é a natureza, né, pegaram do latim traduzido e traduziram literalmente, como se ele estivesse falando literalmente a natureza no nosso sentido botânico, no nosso sentido ecológico. Claro que ele não falou isso, no século XVII não havia nenhum sentido ecológico. Né? Então ele usou natureza no sentido de realidade. Deus é a realidade toda. Não a natureza no sentido das plantas, os bichos, as pedras, as moléculas, os átomos. Não, a realidade. Isso é diferente, perceba. Né? A conclusão é que a natureza de todas as criaturas é da natureza do Criador. Ou seja, toda a composição precisou dessa não composição para tornar tudo isso. Né? Porque toda coisa funciona por ser objeto e espaço. Certo? E nós interagimos com objetos, nós somos objetos, mas o que somos nós sem o espaço? Nada. Né? É preciso espaço para que hajam objetos. Então, em relação a nós somos objetos, a divindade é o espaço, onde tudo acontece. Né? E a consciência, portanto, em relação à mente é objeto, a mente é objetificadora, e a consciência é o espaço dentro do qual a mente funciona, a mente acontece. Mas a mente não sabe disso, porque ela pensa que ela é que é a causa de toda coisa. Por isso, enquanto uma pessoa não descobre que ele é a consciência, ele é o espaço dentro do qual a mente acontece, a pessoa acha que ele é a mente dentro da qual as coisas acontecem. E aí a confusão. Esta é a confusão. É a pessoa achar que é um shedim, ou seja, que é o Yetzer Hará. Ao invés de entender que não, isso é um fenômeno periférico a você. Então ele fala, as propriedades contidas na mina são encontradas nas coisas que são tiradas da mina. Ou seja, as coisas que são tiradas da mina são tudo aquilo que emana da consciência. Né? Toda a realidade emana do Hashem. Mas as propriedades do Hashem, né, o silêncio, o não ser, está em toda coisa objetificada. E quem diria que um objeto sólido, né, como qualquer objeto, como esse carregador, é um objeto sólido, firme, mas os átomos que compõem esse objeto são, na maior parte deles, feitos de espaços vazios. Mas o objeto me parece sólido. Isso é uma realidade e eu não percebo essa realidade. Então isso mostra o que ele está querendo falar. Né? Existem propriedades daquilo que emanou em tudo, mesmo nos objetos que são tão diferentes daquilo que emanou em tudo. Então é nesse sentido que nós entendemos a divindade como causa última das coisas. Não no sentido do feitor, do dono, entendeu? Não nessas coisas infantis. Ele é o formador, portanto, dos intelectos, da própria mente. Mas ela só é percebida quando observada a partir da Neshama, a partir da consciência, a partir da constatação da realidade nesse exato momento. E esta é a moral, este é o ensinamento moral do trecho de Haazinu, e por esta razão, esse trecho é importante para nós. Por esse motivo. Bom, então, com isso, nós concluímos o capítulo 16. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Se tiverem dúvidas, comentários, se expressem, né, nos nossos canais de comunicação. E nós nos vemos na próxima aula. Bezrat Hashem.